ponto P pertence ao eixo das abscíssias e é equidistante dos pontos A, menos 1, 2 e B, 1, 4. Quais são as coordenadas do ponto P? Então, vamos lá? Vou fazer uma representaçãozinha aqui, então. No plano cartesiano, então eu tenho o eixo Y. Tem aqui o eixo X. O ponto A fica nas coordenadas menos 1, 2, então menos 1 para o X e 2 para o Y. Vamos dizer que ele é mais ou menos por aqui, o ponto A. E o ponto B fica nas coordenadas 1, 4. Então, 1 para o X e 4 para o Y, ele vai ficar lá em cima. Opa, peraí. Mais pertinho aqui, né? 1 para o X, 4 para o Y lá em cima. Então, aqui para mim vai ser o meu ponto B, tá? Como, digamos assim, para mim não ficou muito legal, achei que ficou meio torto, eu vou dar uma ajeitadinha aqui, tá certo? Para ficar um pouco mais coerente. Mas não tem problema, o meu desenho não está errado, tá certo? O ponto B fica um pouco para cima do A, e o ponto A vai estar aqui, ó, no segundo quadrante, porque o X é negativo, o ponto B está no primeiro, porque as duas coordenadas são positivas. Prontinho. Então, esse é o A, esse é o B. Aí ele fala de um terceiro ponto, que é o ponto P. Ele diz que o ponto P está no eixo das abscissas. O eixo das abscissas, pessoal, é o eixo X. Tudo bem? Então, quando ele fala das abscissas aqui, ó, ele está falando de X. Então, o ponto P está aqui em cima do X. E é equidistante desses dois pontos. Ou seja, ele tem a mesma distância, tá? Pessoal, o ponto P não pode estar aqui, entendeu? Ele tem que estar mais ou menos, sei lá, mais ou menos por aqui. Tudo bem? Aí sim, eu vou ter que essa distância é igual a essa. Tá? Então, esse carinha aqui vai ter que ser igual a esse. Tá legal? Importante a gente perceber que se o ponto P está em cima do eixo X, eu não sei quanto que é a coordenada X dele, então vou chamar de X de P, mas eu sei que a coordenada Y é 0, porque para ele estar em cima do eixo X, o Y tem que valer 0, tá certo? Então, essa é a montagem do meu problema, tá bom? Então, vou escrever aqui a fórmula. Então, do problema eu tenho o seguinte: distância de P até A é igual à distância de P até B, tá certo? Então, fiz a interpretação, fiz aqui a indicação do que eu vou precisar calcular e agora eu vou para a aplicação da fórmula. Vamos lá aqui do lado. Só que eu vou ter que desenvolver a fórmula dos dois lados, né? O que é a distância de P até A? Então, vai ficar x de P menos x de A ao quadrado. Tudo isso mais y de P menos y de A ao quadrado. E isso extrair da raiz. Isso é igual à distância de P até B, que vai ser x de P menos x de B. Tudo isso ao quadrado, mais y de P menos y de B também ao quadrado. E mais uma vez, também aqui a extrair da raiz. Beleza? Bom, uma vez escrita aqui a fórmula, escrita a igualdade, vou substituir os valores e vou desenvolver os cálculos. Então, vamos lá. X de P é x de P, que é exatamente o valor que eu quero calcular. Tudo isso menos o x de A vale menos 1. Então, isso aqui é menos o menos 1. Bastante cuidado aqui, ó. Esse menos é da fórmula, esse menos refere-se à coordenada do ponto A. Tudo isso ao quadrado, mais y de P é 0, menos y de A é 2. E aqui também ao quadrado. E olha só, como eu tenho raiz dos dois lados, eu posso elevar tudo ao quadrado, e aí eu cancelo a raiz dos dois lados, tá? Mas isso só vale porque eu tenho a raiz dos dois lados, tá bom? Do outro lado vai ficar, então, igual. X de P é o que eu quero calcular. Tudo isso menos x de B é 1, então ao quadrado, mais y de P é 0, menos y de B, que é 4 ao quadrado. Lembrando, então,
que o y de P saiu da interpretação dos problemas conforme os dados fornecidos no enunciado, tá bom? Então, vamos dar uma ajeitada nas coisas. Aqui vai ficar x de P mais 1 ao quadrado. Tudo isso mais menos 2 ao quadrado, que é igual do outro lado. X de P menos 1 eu vou deixar por enquanto, tá? Ao quadrado, mais o menos 4 ao quadrado. Bom, fazer esse menos 2 ao quadrado e menos 4 ao quadrado é sucinha. O problema é o tal do x de P mais 1 ao quadrado e o x de P menos 1 ao quadrado. E você não pode cancelar um com o outro, eles são diferentes, tá bom? Então, vai ter que desenvolver o cálculo. O que eu sugiro? Faça a multiplicação, pessoal. O número ao quadrado é ele vezes ele. Então, isso é x de P mais 1 vezes x de P mais 1. Tudo isso vai ficar mais menos 2 ao quadrado, dá mais 4. Lembrando, menos ao quadrado dá mais. Isso vai ser igual, do outro lado, algo bem similar. X de P menos 1 vezes x de P menos 1. Tudo isso ao quadrado, mais o menos 4 ao quadrado é 16. Fechou? Bom, vamos ao tchutchu garota ali, na alegria. Então, o x de P vai multiplicar o x de P e vai multiplicar o 1. O 1 vai multiplicar o x de P e vai multiplicar o 1. Pessoal, aqui eu entendo que é só trabalhoso, tá bom? Ah, aqui não tem quadrado. Desculpa, galera. Quadrado foi aplicado com a multiplicação. Tudo bem? Aí aqui vai ficar assim. E aqui também, ó. Beleza? Prontinho. Vou fazer as multiplicações com calma e tranquilidade, tá certo? Então, x de P vezes x de P ao quadrado. Tudo isso mais x de P vezes 1 é x de P. Percebam que aqui, como os sinais são todos positivos, eu não preciso nem me preocupar, tá bom? Vai dar tudo positivo. 1 vezes x de P mais x de P e mais 1 vezes 1, 1. Tenho mais 4 aqui e isso é igual. Vamos ao outro lado. X de P vezes x de P ao quadrado, x de P vezes menos 1. Cuidado com o sinal. Vai ficar menos x de P, porque aqui tem regra de sinal, ó. O x de P é positivo, menos 1 é negativo. Mais com menos dá menos, tá bom? Menos 1 vezes x de P é a mesma coisa, menos x de P, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Cuidado, não caia a tentação de colocar um 2, tá? Pense e faz a multiplicação. Tudo isso mais 16. Tem a pergunta aqui no chat, para quem não está me vendo no vídeo, perguntaram sobre o cancelamento das raízes. Como a raiz está sobre todos os valores de um lado e sobre todos os valores do outro, o que eu poderia fazer? Elevar os dois lados ao quadrado. Aí eu tenho o cancelamento da operação, tá certo? Então, aqui, ó, eu posso cancelar essa raiz que é inteira nesse primeiro membro com essa raiz que é inteira no segundo membro. Fechado? Então, seria mais ou menos a ideia, ó. Eleva ao quadrado desse lado, eleva ao quadrado do outro, cancela a raiz aqui, cancela a raiz lá. Lembre-se que em uma equação, eu sempre posso realizar a mesma operação de um lado e do outro, tá certo? Então, fica aí, então, a dica aí sobre a parte da raiz, beleza? Aí quem perguntou, me faz o favor aí, dá um retorno aí no chat e vê se ficou claro, senão depois a gente explica de novo. Então, vamos continuar, pessoal. Vou seguir aqui, ó, com as contas. E antes de seguir, vou dar uma facilitada na minha vida, porque tá grande pra caramba isso daqui. Olha só, aqui eu tenho x de P ao quadrado, aqui eu tenho x de P ao quadrado também. O que acontece se eu pegar um deles e passar para o outro lado? Por exemplo, vamos supor que eu pegue esse x de P ao quadrado à direita do igual e passe para a esquerda. Ele vai ficar menos x de P ao quadrado. E aí, mais x de P ao quadrado com menos x de P ao quadrado dá zero. Então, aqui sim, posso cancelar esse cara, fazer mais bonitinho, com esse cara aqui, tá certo? Aí, você pode cair na tentação de querer cancelar o x de P com menos x de P. E aí você compromete o seu exercício. Por quê? Imagina a situação antes de fazer o cancelamento, para ter certeza do que você está executando. Então, ó, se eu pegar o menos x de P e passar para o outro lado, ele vai passar somando. Vai ficar x de P mais x de P. Isso não cancela. Isso dá 2x de P. Tá certo? Então, eu só posso cancelar quando eu tenho uma igualdade valores absolutamente iguais.
como é o caso do 1. Ó. O 1, sim. Se eu pegasse esse 1 e passasse para o outro lado, o que eu teria? Mais 1 e menos 1 que passou. Mais 1 com menos 1 dá 0. Tá certo? Então, aqui eu também posso fazer o cancelamento do 1. Beleza? Vou ver o que sobrou e já vou dar uma ajeitada. Por quê? Eu quero calcular o x de p. Tá? Então, basta deixar a letra de um lado e número do outro. Então, vai ficar assim, ó. X de p... Opa! Então, vai ficar x de p mais x de p, que era o que já estava no primeiro membro, já estava na esquerda do igual, e vou passar esses dois x de p negativos para o primeiro membro, os dois vão passar positivos. Então, vai ficar mais x de p, mais x de p, e isso é igual. O que sobra do outro lado? O 16. E eu tenho 4 que está somando à esquerda do igual, vai passar, vai ficar menos 4. Prontinho. Eu tenho aqui 4x de p, tudo isso é igual, 16 menos 4, 12. Para terminar, basta pegar o 4 que está multiplicando e passar dividindo. Então, o x de p é igual a 12, dividido por 4, o x de p é igual a 3. Portanto, o meu ponto P é dado pelas coordenadas x de P 3 e y de P 0. Prontinho, pessoal. Está feito aí o nosso exercício. Vou até fazer uma anotação sobre isso. Ó. Então, o 3 é o x de P, o 0 é o y de P. Beleza? Prontinho, pessoal. Corrigido, então, o exercício 9. Antes aqui, ó, só que é P, né? Beleza.